Olá, tudo bem? Me chamo Natasha Cremonese, tenho 24 anos, sou estudante de Artes Visuais, licenciatura de Artes Visuais na Uninter, aqui no Polo de Santa Cruz do Sul. E esse é o meu estágio de ensino médio, que é para ser o estágio via YouTube, né? O planejamento de aula. Eu tô fazendo esse estágio para uma turma de segundo ano do ensino médio. E eu escolhi como tema o Renascimento. Para começar a atividade, vou fazer a leitura de um pequeno trecho de um texto que eu utilizei como base teórica para o planejamento de aula. O texto é da Tamara dos Santos Valente. Toda atividade plástica pode ser realizada no nível da possibilidade ou da impossibilidade. A dramatização, a pintura, a música e a dança, o recorte e a colagem, a modelagem podem ser possibilidades ou não. A apropriação mecanicista e utilitarista dessas atividades programadas e limitadoras marcam impossibilidades. A arte acontece no processo transformador, mutador, atendendo à dimensão do desejo, do lúdico, do espontâneo e do possível. Bom, tendo em vista isso, e sabendo que nós estamos trabalhando no estágio com uma turma de ensino médio, do segundo ano, o tema que eu escolhi, que é o Renascimento, eu vou começar explicando para vocês um pouco do período, né? Bom, o Renascimento é um período histórico que aconteceu na Europa, datado na época de 1300 a 1600. Esse período, ele foi um período que no começo é da transição do pensamento humano. Por exemplo, naquela época, antes de começar o Renascimento, o ser humano acreditava que Deus, tudo era Deus, assim. Deus, a religião e tudo mais. Pecado, essas coisas. Muito forte. Esse era o pensamento muito forte lá na Europa. E aí, em 1300, as pessoas começaram a querer pesquisar. O pensamento humano, ele se tornou diferente, as escolhas do ser humano. Então, o pensamento deixou de ser voltado à religião e começou no antropocentrismo, que foi e é o pensamento de que o homem é o centro, é a estrela, né? Então, o período do Renascimento, ele é como se fosse o renascimento do ser humano, né? Eu acredito dessa forma. Que o fato deles pensarem mais com a razão, buscar mais o racional, que também nesse período vem a ideia do racionalismo, e eles se tornam seres mais observadores, que eu acredito que seja uma consequência do ser humano botar mais os pés na terra, né? De estar vivendo um momento de pensar mais sobre si, sobre como o que está acontecendo, as suas vontades, que também entra a questão, né, de que eles se tornaram extremamente um pensamento materialista, né? Querer focar nos desejos, nas sensibilidades, né? No sensorial. E aí, essa questão do indivíduo se tornar a estrela, né? O protagonista no mundo, entrou neste período. E na arte, a gente tem artistas muito célebres que começaram a criar e a fazer muita arte, que até hoje, né, são obras
sim, de uma beleza muito bonita, assim, uma beleza inigualável, né? Porque são extremamente bem feitos, né? E a gente tem como exemplo disso Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e entre outros, né? E pensando nisso, a proposta de atividade, posso contar um pouco, né, desse período para vocês, é a gente pensar também, antes de começar a atividade prática, o que será que estava acontecendo no Brasil, que naquela época não tinha nome de Brasil, não tinha sido descoberto, e como seria uma obra de arte, como era a vida, a história, a cultura no Brasil. Tendo em vista que aqui viviam todos os povos originários, né, desse país. E a gente pegar e fazer essa reflexão um pouco de que como a gente estuda, né, os períodos históricos e a gente se aprofunda em alguns lugares muito mais do que outros, né? Tipo, o Renascimento é muito falado sobre o período histórico, né, europeu. Mas o que será que estava acontecendo aqui, sabe? Aqui no Brasil, naquele mesmo período. E tendo em vista essa reflexão, cada um pensar um pouco, né? Eu escolhi uma obra que ela é um dos artistas que eu falei, né? O artista é o Leonardo da Vinci, né? Uma das obras dele eu escolhi pra gente estudar, né? Pra gente fazer um fazer artístico. E a obra é a Mona Lisa. Essa aqui. A Mona Lisa pode ser que alguns de vocês conheçam e outros não. Porque a gente tá num mundo de diversidade, cheio de possibilidades e também de impossibilidades. E aí, levando para os meus alunos, né, a Mona Lisa, para eles conhecerem, talvez alguns deles já conheçam, outros não. A Mona Lisa, ela foi pintada pelo Leonardo da Vinci, né? Ela é uma pintura a óleo. E a técnica que ele usou, ele é o esfumato, né? Que é uma técnica de pintura onde a gente não vê traços, né? A gente não enxerga um traço marcado. E ela é como se... É um realismo muito... Como é que eu posso dizer? Muito fiel, assim, ao que é a pessoa que está sendo pintada, ou enfim, a paisagem, né? E uma coisa interessante da época é que como esse pensamento, né, do ser humano tá voltado a ser protagonista, a ser o protagonista, né, do mundo, como eles pintavam pessoas, né? Muitas pessoas, muitas pessoas e muitas pessoas. E aí, a proposta é... fazermos uma releitura. O que é uma releitura? Uma releitura não é uma cópia. Uma releitura é você enxergar uma obra, estudá-la e transformá-la, né? Não só transformar, mas reler ela de uma forma única e sua, né? Mas essa releitura, que ela seja de duas formas possíveis. Utilizando, obviamente, os materiais que nós temos e nós podemos utilizar, tá? Lembrando que esse é uma atividade voltada para uma turma de ensino médio de segundo ano de uma escola pública. A gente vai utilizar aquilo que a gente tem para fazer uma releitura. Ela não precisa ser na técnica de esfumato.
ela pode ser a maneira que você sentir de pintar. Ela pode ser traços, linhas, palavras, aquilo que vocês tiverem, que puderem usar, aquilo que nós tivermos à disposição, fazermos essa releitura. E essa releitura, ela tem que ser, obviamente, como vocês sentirem, né, de fazer ela, a escolha de vocês, mas que a releitura seja com a base da Mona Lisa. E eu sugiro que, como por reflexão, né, essa releitura ela seja sobre uma Mona Lisa, uma musa não europeia, não igual à Mona Lisa, mas que ela seja uma obra de pintura ou de desenho, com aquilo que vocês tiverem, que represente o Brasil na época de 1300 a 1600, que ela represente uma mulher brasileira naquela época, tendo em vista aquilo que falei no começo do vídeo, que é qual era a realidade do Brasil naquela época. Quem vivia aqui? Quem estava aqui? Que ainda está, isso é maravilhoso, que tenhamos povos originários vivos no mundo, isso é muito bom. Isso tem que cada vez mais continuar. E a ideia é fazermos essa releitura, pensando nisso, de como era a mulher no Brasil nesta época, 1300 a 1600, o Renascimento no Brasil, digamos assim, e como vocês imaginam que era, claro. E a outra proposta, além dessa, é que vocês façam uma releitura da musa, né? Uma releitura da Mona Lisa, só que com a ideia da mulher contemporânea, do momento atual. Questão de representatividade, das suas lutas, aquilo que vocês vê, como vocês enxergam, quem são as musas, quem são as mulheres que vocês admiram, e que esse desenho ele seja feito com um olhar de admiração e que seja sobre isso, que seja uma releitura falando sobre isso. Ou sobre a mulher brasileira em 1300 a 1600, ou a mulher brasileira na atualidade, no período contemporâneo. Lembrando, claro, que cada um tem o seu fazer artístico, a sua técnica. Não precisa ser utilizada a técnica de esfumato. Não precisa ser uma pintura a óleo sobre tela. Pode ser lápis de desenho, lápis de escrever sobre folhas. E os recursos, né, que eu vou disponibilizar, que eu disponibilizaria, né, no caso se eu fosse dar aula, né, seria as folhas de ofício, lápis de escrever, borracha e apontador, né. É claro, se fosse possível, né, dar aulas nesse momento, mas não podemos. Temos que respeitar a pandemia, respeitar o isolamento, né, e em vista da preservação da saúde, né, de nós todos seres humanos. E cada aluno pode usar um material. Para finalizar, eu vou ler uma frase do Paulo Freire que diz assim: é impossível existir sem sonhos. E a outra é: o educador se eterniza em cada ser que educa. Que a gente possa ser um bom educador, uma boa educadora, professores libertadores e que não aprisionam seus alunos. Então, muito grata, espero que vocês tenham gostado da aula
e se cuidem. Estou à disposição caso vocês queiram enviar perguntas e sugestões. É isso, muito grata. Vou deixar meu Instagram pra vocês seguirem. E é isso aí. Valeu, galera. Beijo.